Costumo, nos meus aconselhamentos, a fazer algumas perguntas e algumas perguntas embaraçosas para os meus aconselhados. Quem já fez aconselhamento comigo sabe disso, que eu gosto de fazer algumas perguntas porque eu necessito é, entrar, aprofundar, melhor dizendo, né, na mente da pessoa, no coração da pessoa, até para descobrir ídolos do coração e coisas mais. Então eu sempre faço perguntas, perguntas embaraçosas. Mas a pergunta que, assim, eu tenho notado mais difícil de ser respondida é a pergunta que na realidade, ela é uma segunda pergunta. Primeiro eu faço uma pergunta bem simples. Você é salvo? E a pessoa, às vezes, bate pronto. Sou salvo, é lógico, pastor. Eu falo, então me prova. Daí essa segunda pergunta já traz um pouco mais de embaraço. Como assim me prova? Me prova que você é salvo. E a pessoa fica assim, peraí, te provar que eu sou salvo. Me prova que eu sou salvo. E aí eu tenho algumas respostas, as mais variadas. Eu coloquei apenas algumas aqui, né? Eu tenho alguma resposta que diz assim, não dá para provar isso. Daí eu explico, não, dá para provar. Primeira João, capítulo 5, versículo 13, dá uma lida lá que você vai ver que dá para a gente saber quem é salvo, né? Daí outros assim, não, mas Deus sabe o meu coração. Olha, eu não estou copiando essa aqui do pastor Tiago não, viu? Porque minha mensagem estava pronta na quarta-feira, tá? Ele falou hoje não sabe o coração. Eu queria deixar bem registrado isso aí, tá? Que a minha estava, de terça para quarta já estava pronta a minha mensagem, viu? Então, Deus sabe o meu coração. Então, prova mostrando seu coração. Eu já fui batizado. Essa já perdeu um pouco de força, mas aqui a colar a gente ainda escuta, né? Rapaz, você é salvo? Sou. Então me prova. Não, eu já fui batizado já. Tem outros que a clássica que ganha é assim, não, eu já aceitei a Jesus. Me prova, né? Você é salvo? Me prova. Não, eu já aceitei Jesus. Tá, me prova que você aceitou Jesus. Tá ficando difícil a pergunta, tá? Tendo dificuldade. Outros dizem, não, eu vivo para Jesus. Tá, me prova. Agora a pergunta eu faço para vocês. Dá para a gente ter certeza da nossa salvação? Sim ou não? Você crê nisso? Então me prova. Me prova que você é salvo. Mas não vale falar. Deus sabe meu coração, eu já fui batizado, eu aceitei Jesus, eu vivo para Jesus, eu levantei a mão para Jesus no apelo do pastor. Como? Parece que é possível uma pessoa enganar-se a respeito da sua salvação ou não? Pode um camarada achar que é salvo, mas não ser salvo? Sim ou não? Sim. Eu vou até ler um texto, tão conhecido, Mateus, né? Ele diz assim, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E aí o Senhor diz, né? Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e não realizamos muitos milagres. Então eu lhes direi claramente, o Senhor falando, nunca os conheci. Não tenho relacionamento com você. Afaste-se de mim, vocês que praticam o mal. E aí você que está anotando, Mateus capítulo 7, versículo 21 a 23, tá? Então o camarada ele tinha uma vida religiosa, ele tinha práticas religiosas. Será que é isso então serve de prova que eu sou crente? Que eu sou salvo? Então, é óbvio que essas coisas indicam, mas o que realmente pode servir de evidência, de elemento, assim, de uma salvação? Até é o tema da nossa mensagem. Deixa eu ver se eu liguei aqui. O tema da nossa mensagem é elementos em uma verdadeira salvação. O que eu devo procurar na minha vida? O que eu devo procurar no que eu estou achando na minha salvação? Que isso vai, eu provo que eu sou salvo.
Será que existe elementos para isso? É óbvio que existe, né? E aí eu vou mostrar para vocês aqui, vocês que estão anotando. Então, a salvação em Cristo Jesus pode ser evidenciada por ter três atitudes. Eu coloquei atitudes aqui, mas não pensa simplesmente numa ação, mas três atitudes do verdadeiro discípulo de Jesus. E pense bem, o texto, né, eu peço que você deixe aberto em Marcos capítulo 10, versículos 46 e 52, que é até o texto, né, do cego de Jericó. E eu quero que você, conforme nós vamos explicitando aqui, vamos apresentando as considerações sobre o texto, eu quero que você, da mesma forma que eu tive que fazer isso quando estava fazendo a mensagem, vou fazer novamente agora aqui, quero que nós, todos nós, façamos uma análise. Sobre o quê? Sobre o quê? Sobre a salvação. E o meu propósito é que você saia daqui firme, empolgado. Por quê? Porque você é salvo. E na hora que algum engraçadinho te perguntar, então me prova que você é crente. Você fala, tá aqui, eu vou te mostrar. Entenderam? Então vamos para o texto que já foi lido. Eu vou fazer, não vou ler todo o texto, vou ler só as partes, conforme a gente vai apresentando. Então a primeira parte é o versículo 46. Abram lá no versículo 46. E esse versículo ele é uma introdução mesmo, tá? Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, como que é o nome do cego mesmo? Vamos ver se era isso. Que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Então, primeira coisa, olha lá. Ah, aqui tem a luzinha, né? Deixa eu ver se tem mesmo. Olha aqui, ó. Tá vendo esse termo? Essa palavrinha aqui, ó. Então, isso nos liga, nos remete ao quê? Ao texto lá na frente, né? Ou de trás? A conversa que teve antes, o que tinha acontecido antes. O que tinha acontecido antes mesmo? Tinha dois discípulos que chegou para Jesus e falou o quê? Senhor Jesus, o senhor é gente boa, tal. Pode ir que a gente toma conta de tudo aqui, não foi isso? O que eles falaram? Quando o senhor estiver na sua glória, o seu reino implantado, você põe eu à direita e meu irmão aqui à esquerda. Como que funciona? Eles queriam prestígio, lembra? Daí o senhor explicou que não é assim que funciona, né? Então, depois disso, depois dessa conversa, dessa explicação, e eles estão a caminho de Jerusalém. Em Jerusalém, Jesus vai ser o quê? Rejeitado, né? Vai ser entregue aos gentios, vai ser morto, todas essas coisas. Então, depois disso, então o termo nos mostra que Jesus, logo em seguida, ele, ao pedido de Tiago e João, de prestígio, ele entra vem essa situação, com o cego aqui de Jericó. E o local? Vamos entender um pouco o local, antes de a gente ir diretamente para os ensinamentos. Jericó era o quê? Jericó era uma cidade, né? Era uma cidade que era um controle de fronteira, né? Muitas pessoas passavam por lá. Ela estava localizada numa região muito rica ali do país. Alguns até chamavam de um pedaço de paraíso. Ali era tudo de bom. Tinha uma terra que servia para o plantio. Tinha muitas pessoas que passavam por ali, porque mesmo indo por norte, passavam, né, por Jericó. E quem ia para Jerusalém, que estava a 25 quilômetros ali de Jericó, levava-se 6 horas para percorrer isso. Por quê? Porque era uma subida, e o camarada ele subia mais de 1.000 metros. Então, as caravanas paravam em Jericó, abasteciam, descansavam, compravam o que precisava, e aí então partiam para Jerusalém. Por quê? Uma subida. 6 horas caminhando. E eles, nesse caminho, eles passavam então pelo deserto agora. Pelo deserto ali da Judéia. E agora, era comum nessa cidade ter o quê? Aquelas pessoas que pediam esmola. Então, mendigos, que ficavam
esperando passar alguém ali e dava as esmolas. Principalmente aqueles que estavam a caminho de Jerusalém, porque em Jerusalém tinha algo muito interessante. O que tinha em Jerusalém? O templo. Então, muitas pessoas que iam para Jerusalém iam com um espírito do quê? De devoção, de religiosidade, de estar olhando para o Senhor, entendeu? E aí era comum para o judeu, era até obrigação para o judeu, dar esmola. Por isso, reunia-se muitos mendigos ali para receber esmolas. Tudo bem? Agora, o cego, o nome dele não é Bartimeu. Por quê? Aqui, Marcos, ele está explicando, e ele está escrevendo para um público que não é judeu. Está escrevendo, alguns falam até para os romanos. E aí, quando você tem o bar, né, o pastor Tiago depois vai explicar toda essa linguística, o Timeu, então, era o quê? O filho de Timeu. Então, ó, olha o texto lá outra vez. Ó. Saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu. Aqui ele está, é a tradução, tudo bem? Então, qual é o nome do cego? Não tem, a gente não sabe o nome dele. Eu sei que muitas vezes eu pensei isso, sabia? Bartimeu agora eu descobri, mas eu tive que mudar. Tudo bem, se eu mudei, vocês também podem mudar, certo? Então aqui, Marcos simplesmente, ele está falando, esse cego aí, ele é o filho do Timeu. Tudo bem? Tranquilo? E por que isso é importante para nós? A gente vai ver que ele é lá embaixo, classe lá embaixo, desconhecido, não tinha importância alguma. Daqui a pouco a gente vai voltar nesse tópico. Então, a sobrevivência desses cegos era através das esmolas. Então, camarada está cego, vai pedir esmola. Camarada está com alguma coisa, esmola. Então, era uma forma de sobreviver. E nessa cidade que tinha bastante viajantes, bastante peregrinos ali, eles ficavam ali esperando para receber. E geralmente na saída da cidade, né, a caminho de Jerusalém, eles estavam lá. Certo? Agora, olha só. O que é digno de nota para nós aqui? O plano de Deus. Queria chamar a atenção dos irmãos para o plano de Deus para a salvação. Então, está tudo, às vezes para nós fica difícil, né? Poxa, o camarada cego, sofrendo aí, mas estava tudo no plano de Deus. A conversa que Jesus teve com Tiago e João antes mostrou todo um ar de prestígio, de busca por posição. Agora aqui, esse cego, ele estava numa condição que ele se sentia um miserável. E eu não estou falando só da condição financeira. Estou falando na condição religiosa. Daqui a pouco eu explico mais sobre isso. Então, apesar dos anos de sofrimento, tá? E o texto nos mostra que ele não nasceu cego. Provavelmente ele se tornou cego, né? Os anos de sofrimento e dor, a salvação daquele homem, que, como eu disse, se tornou cego, estava no plano de Deus. Olha só, aquele homem, ele tinha que ser cego, ou estar cego, ali naquela região, para que Jesus passasse naquele momento, houvesse a salvação e hoje nós estivéssemos falando sobre ele. Hoje você vai ser abençoado, edificado, por causa dessa situação toda já planejada. O Senhor Jesus vai ser glorificado com a vida que aquele homem estava e é o que vai acontecer com ele. Então eu quero chamar a atenção dos irmãos para a gente olhar por um prisma espiritual. Eu não gosto muito de espiritualizar as coisas assim, né? Mas olhar por um prisma que não envolve só o que é palpável, mas o que está por trás disso e o que envolve todas essas coisas. Porque na hora que nós vamos falar da grande cura aqui, a grande cura é a salvação que ele vai pedir. E quando ele pede para ver, ele não está simplesmente querendo enxergar. Ele quer ver outra coisa que eu vou mostrar para vocês. Então,
devemos olhar para o cenário agora das nossas vidas, já logo de início, olhar para o cenário da nossa vida hoje, olhar então para a dor, para o sofrimento, para as tribulações e confiar que estamos na melhor posição possível para enxergar o quê? A nossa miséria. Eu vou explicar de outra forma. Nós só precisamos de um Salvador. Nós só buscamos um Salvador. Nós só queremos esse Salvador e nos entregamos, nos rendemos a Ele quando entendemos que não temos condição. Quando nós entendemos que somos miseráveis. Mais uma vez, não estou falando de dinheiro. Mas quando nós entendemos o quão miseráveis nós somos. Assim, hoje o pastor quer que eu saia daqui. Não, quero que você saia empolgado daqui, você vai entender melhor daqui a pouco. Mas entendam isso. Só é possível a salvação quando eu entendo a minha miséria. Então, tudo que está acontecendo na vida do Carlos hoje é o melhor plano de Deus para que eu me entregue ao Senhor, me renda ao Senhor. E a mesma coisa com a Priscila, com a Edna, com a Rebeca, com a Eliane, todas, é a mesma coisa. Você está com muito problema financeiro? É bom. Por quê? Está no plano de Deus. Não, mas você está com muito dinheiro? É bom. Por quê? Você está com o plano de Deus. Espera aí, pastor, você falou duas coisas diferentes. Eu estou querendo dizer que nada foge do plano de Deus, que é perfeito para levar aqueles que são dele à salvação. Entende isso? Aquela sua dor na coluna também, viu, Celina? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Por isso, nada nesse mundo acontece ao acaso. Tudo tem um propósito de Deus. Jamais devemos esquecer essa verdade, que ela é confortadora e também ela vai nos sustentar nessa vida, que não vai ser fácil. Uma vida de discipulado, uma vida de seguir o Senhor Jesus, uma vida de relacionamento com o Senhor Jesus e com os nossos próximos. Certo? Então tudo isso aqui foi uma introdução para a gente começar a entender esse texto. Agora olha o versículo 47 e 48. Então lembra, 3 coisas para você avaliar, para nós avaliarmos nossa salvação. A primeira, a busca por misericórdia. Vou ler o texto para vocês. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, né? O cego, né? Ele ouviu isso, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem o quê? Tem misericórdia de mim. Versículo 48. Muitos os repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha só que legal. O termo aí, quando ouviu. A gente tem que deixar registrado que a fé sempre vem pelo ouvir. Certamente, quando o cego ouviu falar sobre Jesus, e olha, ele confiou que Jesus aqui era o Messias prometido. Então, Jesus, a gente precisa entender que Jesus tinha chegado num nível de popularidade. Ele era já muito conhecido. Lembre-se que a gente viu textos antes, que na hora que ele disse, começou aí, as pessoas estavam apreensivas, porque ele vai chegar em Jerusalém. Jesus, aquele que os fariseus, os líderes religiosos querem armar uma armadilha. Olha só, então Jesus ele já era uma pessoa conhecida. Ele era uma pessoa conhecida e muitos tinham escutado sobre os seus milagres. Tinha escutado que ele tinha expulsado os demônios. Tinha escutado que ele tinha confrontos com os líderes religiosos. Então Jesus era uma pessoa conhecida. Só que o que chama a atenção nesse texto é que o cego chama Jesus pelo título dado ao Messias. Ele fala, Jesus, no versículo 47, filho de Davi. No versículo 48 ele já fala filho de Davi direto. Então, o filho de Davi aqui, ele não era o título que era comumente dado, Jesus, o Nazareno.
Jesus de Nazaré. Por quê? Até o nome Jesus é um nome comum. Muitas pessoas se chamavam Jesus na época. O cego, ele não chama assim, Jesus, o Nazareno, eu quero enxergar. Ele não fala isso. Ele fala, filho de Davi. Já mostra que ele acreditava que Jesus realmente era o Messias, da descendência de Davi. Era esperado. Havia uma expectativa, depois você dá uma lidinha lá em casa, 2 Samuel capítulo 7, versículos 12 a 16, que mostra isso. Havia uma expectativa de que o Messias, você ia conseguir traçar a linha dele, a linha cronológica e a ascendência dele até chegar em Davi. Eles acreditavam nisso. E todo judeu, desde a sua infância, desde pequenininho, ele aprendia a clamar 3 vezes ao dia pelo restabelecimento, adivinha do quê? Do reinado da casa de Davi. Então, quando o cego fala Jesus, filho de Davi, ele está comunicando algo. Não é mais um mestre, apenas um rabi, aqui um mestre muito conhecido. Ele está o identificando. Agora é interessante que ele diz assim, tem misericórdia. Tem misericórdia. A cegueira ali, ela era entendida como manifestação do Senhor, ou seja, da consequência do pecado. Era uma maldição, uma pessoa está cega, porque algum pecado ela tinha. Então o camarada ele era cego, por quê? Porque o relacionamento dele com Deus estava ruim. Maldição. Ele estava debaixo da ira. O cego em questão, ele pede por misericórdia, tendo em sua mente o quê? Ele não tinha direito a nada. Ele sabia, então, era comum, eu já que estou cego, Deus não está olhando para mim, eu sou maldito. Não posso cumprir os ritos religiosos, porque Deus está de costa para mim. Então, quando ele pede misericórdia, ele não está pedindo para só enxergar. Ele está pedindo o quê? Isso que está sobre a minha vida, eu quero que seja retirado. A ira do Senhor, a punição do Senhor, a maldição vinda sobre a minha vida, tenha misericórdia. Ele não nega, e o texto não mostra isso, ele não nega pecado ou alguma coisa assim. Ele apenas entende que ele precisava da misericórdia do Senhor. É interessante também que o texto aqui, ele diz, muitos os repreendiam. Esse cego, ele não retrocedeu na hora que o pessoal para. O que ele começou a fazer? O texto mostra que ele começou a gritar ainda mais alto. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Fica quieto, misericórdia de mim. E começava a gritar mais alto. Provavelmente, talvez, talvez os próprios discípulos seriam esses que estavam repreendendo. Eles poderiam estar incomodados com os gritos do cego, ou talvez eles não quisessem que Jesus chamasse atenção, né? Vai chamar atenção, vai ter problemas. Lembra que eles, no texto anterior, eles estavam até com medo, nós já falamos isso. Então, ou talvez seria aquele ponto, não, quem é esse Zé Ninguém aí? Esse maldito. Só lembrar que eles faziam isso com quem? Com as crianças. E aí Jesus, não, deixa por mim. E as crianças era a mesma ideia, não tem nada para oferecer. Elas não são, o pensamento, elas não têm condições de chegar ainda no mestre. E aí, talvez seja isso que esteja acontecendo aqui. Um dos grandes problemas, meus irmãos, nas conversões hoje, está aqui os salvos, os supostos salvos, não enxergam seu estado de miséria.
não conseguem fazer como esse cego. A busca pelo Senhor Jesus, muitas vezes, está nos benefícios que são oferecidos ou prometidos àqueles que dizem seguir ou falam, vou segui-lo. Então, está aqui nos benefícios. Agora vem para Jesus e os seus problemas acabarão. Talvez não, talvez até aumentem. Agora, se você vir crer no Senhor Jesus, você vai ver que vai acontecer com a sua empresa. Você vai ver o que vai acontecer com essa dor que está acontecendo. Então, muitos vêm até o Senhor Jesus, mas não têm, e preste bem atenção no que eu vou dizer agora, não tem o sentimento de culpado perante o Senhor. E o nosso grande problema é com o Senhor. Meu grande problema não é a minha saúde, não é a minha condição social, não são as tribulações que podem vir. Meu grande problema é com Deus. Sabe por quê? Porque eu sou um miserável pecador. E por causa disso, eu mereço a separação eterna do Senhor. De um Deus santo, justo. Esse é o grande problema. Só que as pessoas querem chegar até Cristo, só que elas não entendem esse grande problema. Elas vão falar, não, ele morreu pelos meus pecados. Tá, mas quais são os seus pecados? Ah, peraí, deixa eu pensar. Precisa pensar? Então você não entendeu nada ainda. Alguns não entendem o juízo de Deus. Não entendem que são condenados a sofrer a ira de Deus. A ira do Senhor, ela era para ser sobre o Carlos, sobre a Pati, sobre o Richardson. Mas a gente esquece disso. Nós minimizamos as ofensas ao Senhor, para não dizer que em alguns casos a gente nem fala, nem é pecado. E eu posso pegar um fato bem simples, eu vou pegar dois só para atingir quase todos. Alguns continuam com vocabulário vulgar. Para falar a verdade, ficam falando palavrão. Não entende que isso é uma ofensa ao Senhor. Ah, mas que coisa boba. É. Outros não entendem que fofoca ofende ao Senhor. Então não precisam se arrepender disso, entende? Nós vamos falar de pecados como nós vimos lá, corrupção, aquele que matou não sei quem, aquele pai que saiu da cadeia e matou a filha que ele já tinha violentado. Nossa, que horror, nós falamos disso. Aqueles merecem o inferno, mas e nós? Nós não. Ah, fofoquinha, um palavrãozinho ali, uma atiçadinha no outro cá. Ah, isso não tem problema. Nós não entendemos a nossa miséria. Não entendemos a condenação do Senhor. Apenas olhamos para as maravilhas, os feitos gloriosos do Senhor Jesus, e devemos olhar mesmo. E aí uma admiração no nível superficial e terreno. Esses irmãos, os que pensam assim, são facilmente enganados, desanimados e afastados de um relacionamento íntimo com o Senhor. Porque na realidade ele não quer um relacionamento com o Senhor, ele quer o que o Senhor tem para oferecer para ele. Não entende o preço pago pelos pecados e por sua situação de miséria. Então, o primeiro elemento de uma salvação é a busca por misericórdia. Entender quão miserável nós somos e buscar a misericórdia do Senhor. O segundo elemento é que
Agora vamos priorizar, ou você prioriza o chamado de Jesus. Versículos 49 a 50. Jesus parou e disse: chamem-no. E eles chamaram o cego. Ânimo, levante-se. E ele o está chamando. E lançando a sua capa para o lado, deu um salto, pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. Interessante uma coisa, Jesus parou. Provavelmente aquela multidão, uma cidade com vários viajantes, aqueles barulhos do comércio, e aí Jesus escuta: filho de Davi, tem misericórdia de mim? E ele para. Jesus parou. Jesus, ele atende o pedido de misericórdia daquele cego. E eu me atrevo a dizer que Jesus sempre para um pedido de misericórdia. O problema é que nem sempre há um pedido por misericórdia. Não há um pedido não há uma humilhação perante o Senhor. Às vezes chegamos até numa postura de patrão na frente do Senhor. Senhor, eu tenho fé no Senhor, eu quero isso ou aquilo. Jesus sempre atende ao pedido de misericórdia, pois na mente, por exemplo, daquele cego, a sua situação deplorável era resultado de uma punição divina sobre a vida dele. Então, ao pedir por misericórdia para o filho de Davi, aquele homem entendia a necessidade de um resgatador, de um salvador para a sua situação, pois ele sabia exatamente que ele era pecador. E apesar de cego, aquele homem estava enxergando o que muitos não estavam enxergando. Aquele homem estava enxergando o Messias. Ele olhava para Jesus, veja, ele não está enxergando. Então o que eu quero dizer com olhar? Ele está escutando, ele está ouvindo, então a percepção dele é que Jesus é o Messias. Eu fiquei perguntando quando eu estava preparando esse estudo, quantas pessoas será que estavam ali? Quantas pessoas acompanhando? Os próprios discípulos estavam trabalhando e ali brigando entre eles às vezes, mas quantas pessoas? E por que um cego então? Se eu voltar atrás, porque ele fala de uma criança. Por que de pessoas nessa situação? E o próprio texto mostra que ele veio para salvar quem? O pecador. Muitos ali não entendiam o quanto eles eram pecadores. Quando Jesus manda chamá-lo, o que acontece? Ele não tem dúvida. E ele segue agora confiante até o Senhor, porque ele está indo ao encontro de quem? Do Messias. Não fica até meio estranho? Ânimo, levante-se, ele está chamando. Está indo ao encontro do Messias. E é interessante, até o Josias representou aqui, jogando a capa, ele faz da mesma forma, ele joga a capa, só que entenda, o cego, geralmente eles ficavam sentados e eles tinham essa cobertura que estava sobre ele, e ela ficava estendida também à sua frente, colocada nele, e as pessoas iam depositando as esmolas ali. E de repente, o mestre falou: venha, o que ele faz? Peraí, deixa eu juntar aqui tudo bonitinho. Ele se livra da capa. Isso quer dizer que tudo que estava nela. Não juntou as esmolas primeiro. Ele simplesmente se livrou daquilo que estava obstruindo o caminho dele. Largou tudo. Priorizou o chamado de Jesus. Agora, o Senhor Jesus, ele sempre atende, como eu disse, a esse chamado por misericórdia. Não existe pessoa
que reconheça o seu estado de perdição e clame pelo Senhor que não encontre misericórdia. O que pode acontecer então? Eu coloquei duas hipóteses. Reconhecer o seu estado miserável, mas não reconhecer o Senhor como Messias. Olha, alguns irmãos falam, realmente, eu sou isso, aquilo, mas não reconhece Jesus como Messias. Ou, o que eu acredito mais acontecer. Crer que Jesus é até o Filho de Deus, realmente, mas não enxergar a sua condição diante do Senhor. Uma condição de condenação. Em ambos os casos aqui, o suposto fiel, o suposto crente, ele busca algum meio, e fora, né, até dessas premissas que eu disse, para satisfazer ou preencher a sua religiosidade e se sentir salvo. Então, não são poucas as vezes que pessoas fazem, mas pode acontecer de serem enquadradas naquele texto de Mateus. Não te conheço. Senhor, eu fiz isso. Não te conheço. E aí eu chamo a atenção, a nossa atenção, por que fazemos o que fazemos? Meu irmão, se você está aqui hoje, e você acredita que esse culto vai te salvar, você está sendo enganado. Se você entregou o seu dízimo e você acha que isso vai te salvar, você está enganado. Se você acredita que você cantou bem e isso vai te salvar, está enganado. Não são essas coisas que lhe salvam. O que lhe salva é Jesus Cristo. É a sua fé em Cristo Jesus, baseado no que você entende sobre você mesmo, como pecador miserável. E agora se rende ao Senhor, se arrepende. E depois que acontece isso, aí então você quer cultuar ao Senhor. Você quer adorar o Senhor através das suas ofertas de dízimo. Você quer louvar o Senhor com a sua voz. Mas o que tem acontecido é que alguns irmãos, por não entenderem o seu estado pecaminoso e a graça do Senhor em Cristo Jesus, criam métodos para se sentirem salvos. Criam ritos para acalmar a consciência, mas não prioriza Cristo. Não, vou nada. Já faço isso aí, deixa eu pegar um exemplo. Eu vou pegar a Priscila. Não, eu já toco no celebração, já ensaio o coro. Eu não vou fazer mais nada. Esse discurso pode, veja, disse pode, não disse que pode ser uma evidência de que a pessoa ainda não entendeu que a vida dela é para o Senhor. Estou trabalhando, eu e o pastor Tiago, estamos trabalhando com a formação da liderança desde 2019 e conversamos aqui a colar com um com o outro. E é tão gostoso. Essa semana eu tive uma conversa com um irmão e é tão gostoso. Eu cheguei, camarada, em 2019 eu estou pensando em te usar assim por causa disso. Falou, pastor, não precisa explicar nada não. Fala onde você quer que eu sirva, eu vou servir. Por quê? Porque eu estou aqui para servir ao Senhor. A minha vida pertence ao Senhor. E se o Senhor está dizendo que é para isso, estou pronto. Mas se eu tiver ou não a capacitação, o Senhor sabe, eu estou lá. Entende o que eu estou dizendo? Prioriza o chamado do Senhor. Começa a viver para o Senhor. Não tem a desculpa da faculdade, não tem a desculpa do emprego, não tem a desculpa do cachorro, não tem a desculpa da unha encravada, não tem nada disso. Fala assim, eu vou servir ao Senhor. O cego, quando entendeu sua condição e quem era Jesus, ele retirou tudo o que lhe impedia de chegar até ele. Da mesma forma, deve acontecer conosco. Priorizar o chamado de Jesus para chegarmos até ele. Nada deve nos impedir
de chegar até Ele. Nada é mais importante do que priorizar o Senhor. E para terminarmos, os últimos 2 versículos. Confia, então, outro elemento, confia no poder de Jesus para salvar. Versículo 51. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus pelo caminho. Agora vamos entender um pouco melhor esse texto. A primeira coisa é que ele confia no poder de Deus, ele confia no Senhor, e é tudo. É isso que nós precisamos para uma verdadeira salvação. Depois você lê lá Efésios capítulo 2, versículo 8. Para ser salvo, tem que confiar no Senhor, no poder do Senhor. Poder para quê? Para salvar. Jesus pergunta ao cego o que ele tanto deseja. E a resposta é: Mestre, eu quero ver. Você fala, pronto, tá vendo? Ele só quer enxergar. A resposta pode até parecer somente num caráter físico, mas devemos ligá-la com o contexto e tudo que está acontecendo aqui. O cego, ele pede por misericórdia, não é isso? E ele pede por misericórdia porque ele acredita que ele está debaixo da punição do Senhor, por ele estar agora cego, né? E agora o pedido para ver implica em ser restaurado. Restaurada a sua vista? Não somente a sua vista, mas o seu estado em relação a Deus. A inimizade com Deus, a ira de Deus. Então é isso que ele está pedindo. Quando ele fala, eu quero ver. Tira essa maldição sobre a minha vida. Não se trata, então, de um pedido de prestígio, de honra, como Tiago e João tinham acabado. Lembra lá do então, ligando o texto? Era um pedido por socorro. O termo aqui, curou, né, é a tradução para salvar ali mesmo, tá? Sotsa. Às vezes eu não consigo pronunciar corretamente isso. Então, Jesus ele traz a salvação para aquele cego nessa fala. E como resultado, então, dessa cura, dessa salvação, este homem, o que ele começa a fazer? Seguir Jesus. Ele vai para Jesus, ele segue Jesus para onde? Para Jerusalém. Simples assim. O que mais temos visto entre os evangélicos é um pedido por bem-estar, por cura física, ou até por alguma ação divina para resolver alguma tribulação. Mas na maioria dos pedidos, não encontramos um pedido por perdão, por misericórdia, por restaurar o relacionamento com Deus. Existem alguns cristãos que depositam uma enorme fé em Jesus e acreditam no poder de Jesus, mas poder de Jesus para quê? Eles creem, não, mas para quê? Para resolver as coisas dessa vida. Talvez só enxergar. Muito pouco. Enquanto o maior problema do homem é sempre com o Senhor. O pecado contra o Senhor. Por outro lado, a falta de fé no poder de Deus tem destruído muitas e muitas vidas. Irmãos que perdem a esperança no poder de Jesus. Por quê? Porque eles querem o poder do Senhor na prática da sua vida, nas coisas limitadas dessa vida, mas não percebem o poder do Senhor para resgatá-lo e salvá-lo. Então, depressão, ansiedade, frustrações, muitas vezes são frutos de que Jesus já não resolveu o problema daquela pessoa. Qual o problema? Limitado, terreno, comum, enquanto ela não enxerga o seu maior problema. Então devemos crer e esperar. E aí eu quero usar uma ilustração bem simples para explicitar o que eu preciso dizer. Segunda Guerra Mundial, existe uma ilustração de que a Alemanha já tinha rendido já uma semana antes, então ela já tinha sido entregue, né?
Hitler já tinha tirado a própria vida. E aí, num campo de concentração, alguns soldados que tinham sido presos, né, eles conseguiram construir um rádio e chegou a informação de que a Alemanha tinha se rendido. Só que eles ainda estão presos. O rádio está escondido, mas eles estão no campo de concentração. Mas eles já sabem que provavelmente daqui a pouco chega os aliados ali. Mas ele ainda está preso. E o que levou, então, aqueles homens? Como que fica aqueles homens agora? Eles estão confiantes. Eles estão mostrando uma alegria que não é possível, não é comum dentro de um campo de concentração. Eles estão, talvez, olhando um para o outro e agora com um brilho no olho. Eles estão querendo viver, eles estão querendo mostrar tudo isso para eles. Por quê? Porque eles sabem que a Alemanha tinha sido derrotada. Que mais cedo ou mais tarde, eles seriam soltos. É a mesma coisa para nós. Você crê que Jesus é o Messias? Você crê que Ele tem poder para te salvar? Você então acreditando nessas coisas, como que ficam as suas atitudes agora? Como que ficam os seus pensamentos? Como que ficam os seus desejos? Como que ficam os seus sentimentos? Então, os elementos da verdadeira salvação é essa busca por misericórdia, é priorizar o chamado de Jesus e é confiar que Ele tem poder para resolver o seu maior problema. Qual é o maior problema? Pecado frente a um Deus santo. De restaurá-lo. Então, a salvação em Cristo Jesus, ela pode ser evidenciada através dessas 3 características que nós vimos nesse texto. E agora eu tenho que terminar. Eu preciso concluir esse estudo, essa mensagem. E sabe como eu quero terminar? Você é salvo? Me prova. Me prova. A busca pela misericórdia. Priorizar o chamado do Senhor. E confiar que Ele pode te salvar. A fé no Senhor. Vamos orar.